Saudade do nosso tempo de jovem. E, de certa forma, todos nós somos jovens, né? O coração cristão não envelhece. A gente envelhece a carcaça por fora, aí, mas lá dentro a gente está sempre jovem, né? Somos jovens crentes, que amam ao Senhor. Param, pam, pam, a gente fazia. Jovem Deus tem que ser animado assim, viu? Bem animado. Eu estou trazendo a mensagem. Hoje, dia da Juventude Batista, na nossa Convenção Batista Brasileira, eu trago essa meditação, essa pregação com o tema Somos Um, Geração Jovem. Nossa divisa bíblica é João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, verso 11, depois 20 a 23. Para que sejam um, assim como somos um. Lendo agora o versículo todo do verso 11. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Verso 20, estou lendo na King James atualizada. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jovem brasileiro tem hoje entre 15 e 29 anos, segundo o IBGE, o censo do IBGE, ou o Estatuto da Juventude. Predominantemente, o jovem hoje está na geração denominada geração Z, um pouco de transição com a geração Y e um pouco com a geração Alfa, para aqueles que nasceram até 2011 e 2012, na verdade. E como dia do jovem batista, a Convenção Batista Brasileira para este ano escolheu o tema Somos Mais Um. A Juventude Batista está trabalhando esse tema também, com base nessa divisa bíblica de João capítulo 11. Este é um momento muito interessante e particularmente significativo, dados os dados recentes do censo de 2023, que foram publicados ano passado, que revelam que nós temos o maior percentual evangélico, é o maior entre os jovens aqui no Brasil. Há um grande crescimento e é uma janela aberta, uma grande oportunidade para se trabalhar os jovens. A igreja precisa estar atento a respeito disso. Quero dar aqui, antes de chegar no ponto da mensagem, alguns panoramas e alguns contextos. O crescimento evangélico entre os jovens é uma coisa não só brasileira, mas é um movimento global, é muito interessante. Aqui no Brasil, para cada 4 brasileiros, um é evangélico. Eu não sei se você está percebendo isso, quando você está no meio da multidão, lá no seu trabalho, lá na escola. Muitos desses evangélicos não se manifestam ainda, têm vergonha, isso é uma parte triste da história. Mas o censo tem revelado que nós devemos ter aqui, entre 15 e 19 anos, 28,9% de evangélicos, deste montante da população evangélica. E entre os jovens de 20 a 24, o percentual é maior. Na nossa visão mundial, a chamada virada global, a geração Z, é uma geração que está sendo conhecida no mundo como uma geração que está voltando para Deus, voltando para a igreja. É motivo de nós continuarmos orando pelos jovens. Barna Group revelou que é uma tendência surpreendente o que está acontecendo.
E eles estão liderando um ressurgimento, a frequência, a igreja. Coisa que os seus pais, muitos ainda estão fora da igreja, e muitos dos avós também, e uma nova geração, essa geração Z, tem voltado para o Senhor. A fé em Jesus Cristo está crescendo, portanto, entre jovens adultos. Isso é muito bom, especialmente entre mais o grupo masculino. Entre o grupo feminino é menor. É muito interessante isso, né? Geralmente as mulheres têm buscado geração após geração mais. Eu vou citar daqui um pouco Justin Bieber, né? O testemunho dele, a virada de chave na vida dele, ele é um símbolo dessa geração Z, que está voltando para a igreja buscando ao Senhor. Nesse panorama do contexto, a nossa Convenção Batista Brasileira, ela não nos apresenta as faixas etárias de membresia. Nós temos hoje quase 1.900.000 membros, mas estima-se que entre os jovens 18 a 29, nós tenhamos entre 12 a 18% nas igrejas. Olhando aqui os nossos jovens, acho que mais ou menos isso, não é? Pelo percentual de membros. E a nossa Juventude Batista Brasileira está promovendo sempre congressos, como o Despertar 2025, no ano passado, que inclusive foi aqui em Curitiba, não é? O Despertar. E isso tem trabalhado muito bem a nossa juventude. Alguns desafios que nós temos na atualidade, principais desafios, um deles é a tensão entre pertencer e ser do mundo. O jovem crente fica muitas vezes balanceado nisso aqui por causa da cultura secular, que sempre o convida a uma autonomia total e a uma liberação total dos valores, da moralidade, e de se entregar ao pecado, ao mundo todo voltado para o egocentrismo, a centralidade na vontade humana. Então, eles estão entre a vida na igreja, muitas vezes pressionadas também por alguns lugares, igrejas que estão trabalhando o evangelho de uma forma mercantilista, e isso o jovem não gosta, e ele está percebendo esses tipos de coisas que são também negativas dentro do círculo evangélico, de um modo geral falando. Outro desafio dos jovens atualmente é a saúde mental e a fé. No mundo inteiro, a saúde mental é um problema dos jovens, dessa geração. Muitos jovens estão lidando com ansiedade, depressão, com solidão, estão afetando profundamente a sua geração. O professor Neves está aqui, ele sabe, né, trabalha com jovens, né? Então, isso infelizmente está acontecendo e deve ser motivo da igreja também estar orando pelos jovens. Justin Bieber, que estava me referindo, nesse sentido de saúde mental, ele tem criticado o ambiente de trabalho, que muitas vezes o próprio ambiente de trabalho do jovem tem levado a esses problemas precoces, depressão e problemas de saúde mental. Justin Bieber, que é um cantor famoso, compositor, e quando ele estava no auge, florescendo aqui no Brasil, eu cheguei a proibir minha filha de ouvir as músicas dele. Eram músicas muito fortes e muito distantes do Evangelho, levavam por um descaminho neste mundo. Ele mesmo experimentou esse descaminho, e ele foi descoberto em 2008, pelo YouTube, e contrataram ele fez muitas gravações. Ele vendeu mais de 150 milhões de discos, e alguém conhecido do mundo inteiro, e no encerramento da Copa do Mundo ele cantou Aleluia. Cantou Aleluia, enquanto estavam cantando, profanando, cultuando espíritos que não são o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele entrou em palco sozinho, tocando seu violão e cantando Aleluia, como nós cantamos Aleluia, e temos um coração para cantar Aleluia. Houve uma transformação na sua vida. Ele compartilhou em 2025, no Natal de 2025, e é significativo isso. Ele compartilhar em pleno Natal, que só Jesus me salvou, ele publicou. E ele replicou isso neste ano. Só Jesus me salvou depois de eu ter sido usado pela indústria. Já não sou um produto, hoje sou um filho de Deus.
Ele afirma constantemente que ele encontrou a sua paz em Jesus, a sua verdadeira identidade por meio da fé em Cristo Jesus, e ele foi liberto de tudo aquilo que o prendia, e as garras do pecado não têm mais poder na sua vida. Ele nos traz uma interpretação espiritual de testemunho de como Deus transforma o jovem e traz de volta a igreja, traz de volta a comunhão em Jesus em paz. Aquilo que o mundo não pode oferecer. Por mais dinheiro que se conquiste, por mais fama que se adquire, a paz só está em Jesus, e ele encontrou essa paz em Jesus. Outro desafio, um dos principais desafios do jovem é a espiritualidade mercantilizada. Infelizmente, muitas igrejas estão fazendo do evangelho um mercado, um comércio, estão explorando as pessoas, explorando os jovens também. E os jovens percebem isso, eles não querem uma espiritualidade mercantilizada. Fabrício Belli, que escreveu um livro chamado Resistir, Silenciar e Escutar, falando sobre os desafios para uma pneumatologia do século XXI, e ele trabalha essa questão. A igreja tem que deixar de lado todo tipo de aspecto mercantilista se nós queremos alcançar essa geração. Quando Justin Bieber, eu costumo falar Bieber, mas é Bieber, né? A pronúncia, não é isso? Bieber, né? Ele diz, não sou mais um produto, significa que ele descobriu que há realmente uma identidade em ser filho de Deus, em ter esse compromisso com Deus, que se contrapõe totalmente à identidade que o mundo está gerando e formando nessa geração que é levada por esta pressão mundial. Então, entrando um pouquinho em crise de identidade batista, que é uma coisa que temos que lidar com a nossa juventude está correndo risco de ser engolida por esse tipo de evangelho mercantilista, mas não só isso, um evangelho genérico de mercado. Muitas igrejas estão entrando na onda de agradar jovens sem propósito, ou seja, sem palavra, sem realmente uma vida transformada em Jesus, sem realmente ensinar o jovem como é que essa paz é possível, como essa transformação pode acontecer de fato na vida de alguém que busca Jesus. Então, muitos jovens batistas, por exemplo, eles desconhecem a nossa história, desconhecem a história dos nossos mártires, o princípio do sacerdócio universal de cada crente, desconhecem a nossa luta pela liberdade de consciência, porque nós somos batistas. Quero falar bem rapidamente sobre alguns mártires. Se você não conhece, você tem um pouquinho dessa noção de história, porque nós somos batistas, porque nós temos uma identidade própria, porque o nome batista é um apelido que nos deram, tipo um apelido para depreciar, para ridicularizar na época. Não é algo que nós escolhemos, nós herdamos como fosse um tipo de xingamento, por causa dos nossos princípios, como aconteceu com esses mártires. O sangue dos mártires nos ensina a ter coragem, a não temer. Essas marcas que os mártires deixaram, elas nos trazem como viver e testemunhar no meio de uma geração opressora. Eles viveram no meio de uma geração opressora e perseguidora, mas nunca abriram mão dos seus valores, dos seus princípios. Por exemplo, Félix Mans, no século XVI, os anabatistas são chamados precursores dos batistas. Eles vieram um século antes dos batistas, antes de se formar a primeira igreja batista, como conhecemos historicamente. Então, Félix Mans, por exemplo, que foi cofundador dos Irmãos Suíços em Zurique, ele defendia o batismo de crentes adultos. E por causa disso ele foi afogado no rio Limmat, em Zurique, por ordem do Conselho Municipal da cidade. E o Ulrico Zwingli participou deste conselho. A pena que lhe deram foi: quem batiza pela água morre pela água. Ele foi amarrado, lançado no rio e morreu cantando hinos. Ou a história de Balthasar Rubmeier,
Ele morreu em 1528, ele é teólogo anabatista, precursor também direto das convicções que os batistas herdaram. No contexto histórico da sua morte, como um dos líderes mais importantes do século XVI, na Suíça e na Europa, ele defendeu o batismo de crentes adultos, a liberdade de consciência, a separação entre igreja e Estado, por causa dessas convicções que nós defendemos ao longo dos séculos. São as nossas convicções: batismo de crentes adultos, são pessoas regeneradas que confessam o nome de Jesus, liberdade de consciência, todo mundo é livre, tem consciência livre diante de Deus, escolher o seu caminho, o bem ou mal, vida ou morte, a separação entre igreja e Estado. Por causa disso, Balthasar Rubemeier foi perseguido, tanto por católicos como por protestantes também, por causa do batismo. E ele então foi queimado na fogueira em Viena em 10 de março de 1528, pouco tempo depois que o Brasil foi descoberto. Essa herança dos mártires antes, os precursores dos batistas. Mas trazer mais um exemplo: Thomas Elwes, o primeiro pastor batista em solo inglês. A primeira igreja batista foi fundada na Holanda. Ele voltou para a Inglaterra e fundou a primeira igreja batista. Historicamente, nós nascemos na Holanda como igreja batista e depois para a Inglaterra, da Inglaterra para os Estados Unidos para o Brasil. Então, Elwes foi pastor na igreja batista na Inglaterra, e por causa das suas convicções, liberdade de consciência, sacerdócio universal de cada crente, e esses princípios que nós defendemos até hoje, ele foi preso até a morte, colocado diretamente na linhagem dos mártires. E eles todos, Felix Manz, Balthasar Rubemeier, Thomas Elwes e tantos outros que nós às vezes ignoramos, desconhecemos, eles foram os que sofreram, mas nunca negaram a sua consciência. O jovem batista de hoje precisa conhecer esse legado e ficar firme diante de qualquer luta, de qualquer pressão, de qualquer opressão, sabendo que nós temos o privilégio do sacerdócio de todo crente, a liberdade de uma consciência que só a Deus nós nos submetemos, e nós não reconhecemos, nós não recebemos nenhuma autoridade humana que se coloque entre nós e Deus. A identidade batista para a nossa juventude não deve correr o risco de ser engolida por qualquer evangelismo genérico de mercado, mas deve ficar firme na sua história, no seu legado e nos seus princípios. Dentre as tendências que nós encontramos entre a nossa juventude, que estão impactando a nossa juventude, nós temos 4 pelo menos para destacar. A tendência cultural, onde há muita valorização de autenticidade, o jovem gosta de autenticidade. A tendência social, o jovem hoje é alguém que é ativista, no sentido de buscar justiça social. É muito interessante, isso é uma coisa boa que está acontecendo entre nossos jovens. Eles querem a justiça, eles querem que a justiça prevaleça, e eu estou vendo isso na nossa juventude aqui no Brasil. Eles também têm uma tendência espiritual, de ressurgimento, de interesse espiritual, por uma profundidade teológica. Eles não querem coisa rasa, eles querem profundidade teológica. Eles estão frequentando a escola bíblica dominical, estão procurando ler a Bíblia, estão procurando responder às suas dúvidas, buscar conhecimento. Isso é uma coisa muito importante. Enfim, a tendência eclesiástica, o crescimento de ministérios liderados por jovens. Ontem aqui no culto hispânico, a pastora Raquel com os irmãos da igreja deram posse, a irmã Evelyn, para o ministério hispânico. É uma jovem liderando esse ministério para acolher e, através desses cultos, alcançar mais pessoas. E a gente vê isso acontecendo como um fenômeno. Mas chegando propriamente na divisa bíblica, na nossa mensagem central, para que sejam um assim como somos um, dessa oração de Jesus. E Jesus orou por você, jovem.
E quando Jesus orou, fez essa oração, está registrada em João capítulo 17, ele disse assim ao Pai: oro não só por esses, falando ali de Pedro, Tiago, João e todos que estavam ali naquele círculo apostólico, aqueles discípulos, aqueles primeiros discípulos, ele disse assim: e rogo por aqueles que hão de crer em mim. Essa oração alcança você hoje. Jesus orou: estou orando, Pai, por aqueles jovens que hão de crer em mim. Por você, irmão, você, irmã, Jesus orou por nós. E essa oração de Jesus inclui que sejamos um. E outro versículo que é importante neste momento, a pastora Raquel já mencionou ele, 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. O dia do jovem batista, nesse mês da juventude, nos mostra que temos tantos jovens evangélicos no Brasil, e que ao mesmo tempo isso é oportunidade e isso é responsabilidade para nós, igreja. E que nós estamos, como a voz do Espírito Santo, chamando os jovens. Primeiramente, o chamando à identidade. Ninguém despreze o fato de seres jovem, ou ninguém despreze a tua mocidade. Assuma a sua identidade, não deixa ninguém deturpar, desfigurar a sua identidade. Fique firme em qualquer situação. Seja lá no banco de universidade, onde aqueles professores opressores querem pressionar tanto a sua identidade até destruir você e fazer você um escravo da ideologia. Fica firme. Saiba que há jovens que sobreviveram à universidade sem negar a fé. Saiba que há jovens que estão defendendo o Evangelho de Jesus lá no banco da universidade. Mesmo que leve o 0 do professor, por causa eles não concordam com você. Porque eles querem que você responda à ideologia conforme eles estão ensinando. Saiba que há muitos jovens no mundo, você não está sozinho. Esse é um ressurgimento que está acontecendo no mundo, está acontecendo aqui no Brasil também. Seja o exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, mesmo diante dessas tendências de redes sociais, influencers, né? Esses que fazem a cabeça de meio mundo por aí, mas não estão fazendo tanto da juventude, graças a Deus por isso. Então, seja firme. Mas é um outro chamado. Além dessa identidade batista, do sacerdócio universal, da liberdade de consciência, da autoridade das Escrituras na sua vida, o chamado à unidade. Jesus nos chama à unidade. Você, jovem, está sendo chamado à unidade. Quando Jesus fala para que sejam um, assim como somos um, Jesus está orando por unidade. Ou Jesus orou por unidade. Jesus ora por unidade, não é uniformidade. Olha ao seu redor. Você já olhou quem entrou hoje aqui, né? Nós somos diferentes uns dos outros. Eu já tive barba, bigodão, hoje eu não tenho mais. Porque quando eu fiquei viúvo, e aí Deus me apresentou esse dia, ela falou assim: eu não gosto. Aí eu tirei. A gente muda também com o tempo, ou deixa, ou tira alguma coisa. Mas a nossa igreja não é uniforme. Todo mundo tem que andar desse jeito, todo mundo tem que ter cabelo desse jeito, todo mundo tem, assim, não existe isso numa igreja batista. Numa igreja batista nós temos a diversidade, mas Jesus nos chama para viver em unidade. Isso é lindo, isso é lindo. E não no sentido de aparência, mas no sentido de família. Nós todos temos os princípios da família, cada um tem a sua família, o seu costume de família. Ninguém vai se intrometer na família do outro, ninguém tem que ficar contando o segredo que está acontecendo lá no quarto para o outro. É você e Deus, é o casal e Deus, exceto quando alguém precisa de aconselhamento, de direção, de orientação, e busca e encontra isso na igreja, porque nós somos um. Mas Jesus orou por uma comunhão na diversidade. Nós somos chamados a viver em comunhão nessa diversidade, e isso é lindo. Jesus está dizendo que unidade não é um slogan. Unidade é comunhão visível. Nós percebemos, nós sentimos, nós nos agradamos disso.
e Jesus chama a igreja para mentorar essas gerações e dar a eles espaço e lugar para que desenvolvam bem também, mesmo na diversidade. Eu lembro quando eu era jovem, nós estávamos cantando com guitarra, contrabaixo, bateria, nossa geração dos nossos pais, nossos avós, não queria ver aquilo dentro do templo. Era uma divergência, né? Mas a gente manteve a unidade, porque o foco era Jesus, o importante era Jesus. O importante era cantar de Jesus e não cantar o rock, pauleira, metaleira e as coisas do mundo, era cantar louvores para Deus. E assim a geração foi passando e foi se adaptando, mas sem nunca mudar os princípios. Sem nunca abandonar a moralidade cristã, a ética cristã, os valores que nós defendemos até hoje. Mas em terceiro lugar, Jesus nos chama e chama a juventude, essa geração que o Espírito está chamando à vida abundante. O Espírito como fonte de rios de água viva e não como poça estagnada. Sabe, há muitos crentes na minha geração baby boomers que vivem uma vida de poça estagnada, não tem água fluindo, a água está parada, não há rios de água viva fluindo do seu interior. Coisa que essa geração Z hoje está experimentando. Eu orei tanto pela minha geração, a geração que veio depois, a geração Y, a Millennium, está agora acontecendo com a geração Z, a geração Alpha. Deus está trazendo um avivamento. Estava conversando com um jovem ontem e falava do medo de talvez ter uma criança e ver o fim do mundo e ter a perseguição do anticristo. Eu falei, não tenha medo, nós somos o povo de Deus. Algumas coisas precisam acontecer antes de Jesus voltar, e aí a gente não viu isso acontecer ainda. O homem da iniquidade, a besta do Apocalipse, ainda não está governando o mundo ainda. Ele ainda não fez aliança ao ponto de começar a perseguição aos crentes no mundo inteiro. Há muitos países que ainda não conseguem se aliar a um tipo de governo deste, e ainda algumas coisas precisam acontecer para ver uma ordem mundial funcionando. Com os últimos acontecimentos na geopolítica que aconteceram desses 2, 3 anos para cá, a gente vê que isso deu uma freada. Poderia ter acontecendo agora, nesses próximos anos, mas houve, pela geopolítica, a mudança acontecendo no mundo, Deus freou. Eu creio que Deus está ouvindo a oração, nós estamos orando pela conversão dos nossos parentes, orando pela conversão dos nossos patrícios, pela conversão deste mundo, e eu creio que Deus está dando um tempo a mais. Porque nunca se falou de tanta conversão como lá no Irã, no meio de toda aquela guerra. Como tanta conversão está acontecendo em lugares de regime comunista, como na África e mesmo lá na China, que nós já conhecemos há mais tempo. Deus está salvando vidas. Nossos missionários estão trabalhando lá, ora como técnicos de futebol, mas não como pregadores, como evangelistas normalmente formados, mas como influentes cristãos que estão infiltrados nessas sociedades, levando a palavra de Deus. Então, ainda ore, vamos continuar orando pela nossa geração Baby Boomers, a geração Y, para que eles ainda deixem que o Espírito Santo flua dentro do seu interior, não seja aquela poça de água estagnada, que começa a cheirar podridão, mas que possa fluir do Espírito Santo. A essa geração que está sendo chamada a ter rios de água viva correndo do seu interior, uma santificação como vitalidade, não como restrição, mas como fruto natural do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que vocês sejam esse espelho, jovens, para os seus pais, para os seus avós, para as pessoas ao seu redor, para que Deus venha trazer um verdadeiro avivamento, uma libertação de fato interior no coração de todos aqueles que ainda não experimentaram o Espírito que liberta do pecado. Como Bieber testemunhou, eu tenho visto tantas pessoas testemunhando, na Copa do Mundo eu vi tantos atletas testemunhando a sua fé verdadeira em Jesus Cristo, diante de um mundo que ridiculariza, que proíbe, que cerceia. Eles não tiveram vergonha de falar e de proclamar o seu amor por Jesus. Isso é rios de água viva brotando do interior que não se pode segurar. Nesse dia do Jovem Batista 2026, que vocês jovens encontrem na igreja
e vocês encontram a igreja em um momento histórico. Lembrem-se que nunca houve, vocês são privilegiados, nunca houve tantos jovens evangélicos no Brasil. Valorizem isso, alcance mais jovens através do seu testemunho. Nunca o Espírito foi tão necessário numa geração como está sendo agora. A janela está aberta, mas lembre-se que as janelas podem se fechar também. Não deixe a janela fechar, a janela da oportunidade. Há os desafios para o jovem a respeito da identidade, da unidade, da vida abundante. Valorize isso, exercite isso. Eis o apelo de Jesus. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Jesus Cristo não está longe, Ele está à porta do teu coração. Ele está aqui. Você tem entre uma ou outra opção: honrar o Espírito de Jesus ou ignorar. Ou ser aquela poça de água parada que não vai ajudar ninguém. Ou ser um rio de água viva que vai transbordar e abençoar a todos ao seu redor. Jovem batista, você é chamado a honrar o Espírito, abrir a porta para o ensino, abrir a porta para a iluminação, abrir a porta para a vida abundante. O que você escolhe hoje? Para nós, como liderança, precisamos focar e investir no discipulado relacional dos nossos jovens, não apenas programação, mas discipulado relacional. Precisamos dar aos jovens voz, vez, liderança, até no púlpito. Eu vi jovens ontem aqui participando do culto. Criar espaços seguros para tirarem as suas dúvidas, as suas lutas, para serem acolhidos em uma saúde mental que eles lá fora não encontram. Diante dos desafios de ser pai ou ser mãe, não titubear, orar. Se Deus colocar paz no coração, se Deus falar assim, eu quero que você tenha sem medo, em frente. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. E os rios de água viva estão fluindo de dentro de nós. Precisamos cumprir os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Jovem, você aprofunde-se na identidade batista. Conheça a história. Hoje, com as facilidades do mundo digital, você pode conhecer rapidamente coisas que você não conhece. Fazendo perguntas para o IA, o seu IA gratuito, o seu IA pago, e faz a pergunta certa, você vai ter a resposta certa a respeito da história, a respeito da nossa teologia, da nossa denominação. Cultive dependência do Espírito Santo. Ore como o salmista para ter olhos abertos toda vez que for ler a palavra. Seja exemplo, seja exemplo. Não espere a idade certa. Você é agora jovem, que não despreza a identidade. Seu exemplo para a sua geração, para os mais velhos inclusive, para todos que estão no caminho onde o Senhor o colocou. Que nós, neste mês, celebrando a juventude, com intencionalidade, isso é muito bom, isso é maravilhoso, com investimento real, isso é muito bom. Jovem, você é valorizado aqui, agradeça a Deus por isso. Vamos continuar conectando as gerações, vamos continuar promovendo mentoria entre pais espirituais e jovens. Um dos jovens falava comigo, venezuelano, que chegou aqui, que ele se sentiu tão bem em nossa igreja. Muitos disseram, você vai para o Brasil, lá ninguém vai falar com você, ninguém vai conversar com você, você vai ser desprezado. Ele falou, aqui eu fui acolhido, vocês conversam comigo. Vocês conversam comigo, que coisa linda. Vamos continuar fazendo isso, promovendo mentoria de pais espirituais e entre jovens. Isso é o fluir do Espírito Santo, é rios de água viva surgindo de dentro de nós. Vamos viver essa unidade. Somos um, na prática, na comunhão visível e real do nosso dia a dia. E que Deus nos abençoe. Amém.